Pronto, estamos no ar. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Mais um toque aqui do Grupo de Finanças Digitais da UFPE. Hoje nós temos a ilustre presença do CEO da Neurotech, uma empresa 100% brasileira e hoje afiliada da B3, a nossa Bolsa Brasil, Brasil Bolsa Balcão. Então, antes de passar a palavra para o Domingos, eu queria agradecer aos nossos colaboradores, o Departamento de Economia da UFPE, o Centro de Informática, enfim, o Softex, o CNPq, que nos certifica para a existência desse grupo, e dizer que essa gravação vai ficar na nossa presença no YouTube e nós convidamos todos para que assistam e vejam o quanto já tem de conhecimento acumulado. Pois bem, eis aqui o nosso Domingos Monteiro, que eu conheço já há alguns anos, vi nascer essa empresa há mais de 20 anos, e eu queria iniciar perguntando ao Domingos, ou pedindo a ele, para falar um pouco da sua formação, o seu interesse e como surgiu a Neurotech, e depois eu pergunto para um passado mais presente, para uma história mais recente, mas inicialmente as preliminares da empresa. Boa, Zé Carlos. Assim, para mim é um prazer enorme estar junto de você sempre, né? Como você falou, estamos juntos há muito tempo. E você fez aí os agradecimentos, e ouvindo os agradecimentos que você estava fazendo, eu acho que eu dobro aqui os agradecimentos, né? Porque a Neurotech surgiu dentro do Centro de Informática, né? Na Federal de Pernambuco, junto com o César, e que deu origem ao Porto Digital, e fomos uma das primeiras empresas a embarcar também lá no Porto Digital. Então, nós também somos muito gratos a todo esse ecossistema aí que continua fomentando a discussão, a inovação, né, como é o caso do grupo que você brilhantemente comanda aí com seus alunos e seus amigos, né? Então, obrigado aí pelo convite, e feitos aí os agradecimentos. A história da Neurotech, ela se confunde um pouco com a história de todo esse ecossistema que a gente vive aqui, né? Então, a gente nasceu ali dentro do César, como eu comentei, como uma iniciativa do Grupo Bom Preço, né? João Carlos, como sempre, né? Paz Mendonça, né? Promovendo ali a discussão, a inovação, os negócios, né? Então, o grupo foi um dos sócios fundadores do César lá no início, trouxe bons problemas para o César tentar resolver, e um dos problemas que o grupo trouxe foi o problema do seu cartão, né? Que na época era o Hipercard, era do Grupo Bom Preço, era um cartão local aí, quer dizer, ele tinha origem local em Pernambuco, em Recife, né, no Grupo Bom Preço, mas ele já era muito bem aceito, né? Era uma bandeira super forte, tanto no estado quanto no Nordeste. E aí eu estava pesquisando na época, tinha acabado a graduação, tinha voltado para fazer o mestrado e o César estava começando. E aí eu soube do projeto, né? É um projeto que envolvia inteligência artificial. Eu, quando terminei minha graduação, né, no Centro de Informática da Federal, eu tive... Inteligência artificial era uma disciplina que você só via na fase de disciplinas eletivas, né? E eu paguei a disciplina de redes neurais e, impressionante, me apaixonei, né? Então, eu gostava muito de banco de dados, era uma área que aí já estava no currículo desde o ciclo básico ali de computação, mas eu gostava muito de banco de dados e eu me apaixonei por inteligência artificial, né? Quando eu programei a minha primeira rede neural, eu vi um computador conseguindo identificar era super simples, né? Os caracteres manuscritos. Eu disse, poxa, essas máquinas elas podem fazer mais, né, do que simplesmente atender os comandos. Elas podem parecer inteligente, né? E essa junção de banco, e é interessante, né? Porque então, no final da graduação, eu me interessei pelo tema de inteligência artificial, faz bastante tempo, né? Estamos falando de bastante tempo atrás.
saí da universidade, fui empreender, né? Criei a minha empresa, era uma empresa de o que hoje se chama uma fábrica de software, na época não se dava esse nome. Então eu quando saí da universidade, eu já fui empreender, né? Já fui estimulado, fui fazer um estágio, e fui estimulado a criar uma empresa, e criei uma empresa e comecei a prestar serviços. E aí senti a vontade, depois de estar 2 anos no mercado, senti a vontade de completar os meus estudos fazendo mestrado. E aí, quando eu voltei para o mestrado, né, o César já estava mais forte, né, tinha, existiam vários temas interessantes de pesquisa em inteligência artificial, e como eu tinha esse background de banco de dados juntando com inteligência artificial, eu encontrei uma área que na época estava nascendo, que era a área que chama KDD, ou que chama mineração de dados, dê o nome que você quiser, né? Mas que era interessante, porque era um tema que ele era pesquisado tanto pela área de banco de dados quanto que pela área de inteligência artificial. Então, você tinha congressos de banco de dados, de bancos de dados, né? Que tinham trilhas de mineração de dados, você tinha congressos de inteligência artificial que tinham trilhas de mineração de dados. Eu fiquei curioso com isso, porque eram duas áreas que eu gostava muito, né? E eu disse, cara, eu vou fazer meu mestrado em mineração de dados. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, apareceu a oportunidade do projeto que deu origem à Neurotech, que foi como eu comentei, né, o Hypercard, do Grupo Bom Preço, sócio fundador do César, trouxe um bom problema para o César, e eu estava começando meu mestrado na área de mineração de dados, e aí me juntei ao grupo de pesquisa que estava trabalhando para aquele projeto para a Hypercard, e fiz toda a parte técnica do projeto, né? Porque eu tinha essa parte do banco de dados, então tratei, era um banco de dados gigantesco do Hipercard, na época já era um banco de dados interessante, ou seja, já era talvez ali foi um projeto, talvez um projeto aí antecedente ao que se conheceu depois como Big Data, né? Que é um termo que surgiu aí mais no final da década de 2000, 2009, 2007, eu acho que começou-se a se conhecer esse termo, em 2013 esse termo ficou no hype. Então, em 2000, quando eu estava fazendo mestrado ali no final, 98, 99, eu estava já trabalhando com bases grandes e fazendo toda a parte de banco de dados e a parte de inteligência artificial, que é o cerne ali no projeto de mineração de dados. E depois de 9 meses, o projeto foi super interessante. A gente conseguiu. O problema, como se fala no doutorado, o problema de pesquisa, né, que foi colocado para a gente ali pela Hipercard é o seguinte: ó, será que a gente consegue resolver o problema de risco de crédito usando inteligência artificial? Esse foi o problema que foi trazido para o grupo. Eu estava fazendo mestrado na época. Eu não só desenvolvi, né, a primeira pesquisa, né, em mineração de dados ali do Centro de Informática, como no final do projeto, depois de 9 meses desenvolvendo o projeto para a Hipercard, a gente conseguiu gerar um aumento de aceitação, de aprovação no cartão de crédito expressivo, de quase 40%, sem aumento de risco, né? Então, você imagina, né? Imagina para qualquer negócio, você, com o uso de uma tecnologia, você conseguir aumentar a sua geração de negócio em 40%, sem aumento de risco, sem fazer todo o restante mantido igual, né? Ou seja, nada mais, todo o restante constante, só mudando essa tecnologia, você conseguiu aumentar a aprovação sem aumento de risco. Era como se o Grupo Bom Preço tivesse aumentado 40% de lojas captando cartões, né? Você sem precisar fazer R$ 1 de investimento em loja física, né? E aí a gente percebeu que parecia fazer sentido, parecia que existia um negócio interessante ali, né? Eu lembro numa conversa que eu tive com eu não sei se era, agora faz tanto tempo, eu não sei se ele era diretor, eu vou poupar os nomes aqui, porque eu não tenho a autorização de citá-los, né? Mas um dos líderes de tecnologia dizia, mas como é possível vocês fazerem isso e cobrarem tão pouco com esse nível de resultado, né? Mas, por incrível que pareça, a gente não vendeu, a gente não conseguiu fechar negócio para o Hipercard, porque apesar do cara de tecnologia ter feito a conta e ter ficado impressionado, algumas pessoas lá dentro, por alguma razão, enfim, a gente aprende, né? Era tipo assim, eu nunca deixaria um negócio desse, se eu fosse um executivo, ir embora, sair pela porta sabendo a quantidade de dinheiro que tinha no projeto, mas, enfim, a gente não conseguiu implantar na Hipercard, por questões mais políticas do que técnicas, mas a nossa, como são as coisas, né? Quando tem que dar certo, as coisas acontecem. Então,
uma empresa de Pernambuco também, uma empresa importante, que era a CSI, lá do Tibério, né? Não sei se você conheceu. Eu Né? lembro dele, O lembro. Tibério, ele foi em Belém, comentou do projeto que o César estava fazendo para a Hipercard, e aí veio um executivo de Belém, se eu posso citar o nome, porque eu sou muito grato a ele, é João Augusto Rodrigues, conhecido como JAR, né? Ele é do grupo que chamava Magazan, né? O varejo de lá de Manaus, ele cuidava do cartão, ele viu, o Tibério comentou para ele do projeto. Foi engraçado porque a Hipercard declinou o projeto depois de 9 meses e com sucesso tremendo técnico. Eles declinaram o projeto numa semana. Na semana seguinte, o paraense pousou em Recife, viu o projeto e contratou na semana seguinte. E aí começou a Neurotech como empresa, né? Mais interessante de tudo é que a gente fez o projeto de pesquisa, não existia Neurotech na época, né? Era só um projeto do César de pesquisa. E aí, quando eu terminei o mestrado, que eu apresentei, o Silvio foi o presidente da minha banca. O Silvio, quando eu terminei a minha apresentação, ele disse: olha, dissertação de mestrado, com ferramenta rodando e com resultado comprovado, isso aqui vai ser uma empresa, vai se chamar Neurotech e vai ser incubada do César. Então, foi assim que começou a história da Neurotech. Chamava Unidade de Negócio do César na época, não é? Unidade de negócio do César, exatamente. Então, tudo começou aí. Muito bom. Bom, você quer que eu continue a história? Então, Não, eu quero saber de você como foi desse início para legal. a escalada. Não, legal. Assim, aí quando a gente teve o primeiro cliente, né, que foi o grupo Líder Magazan lá de Belém, e é engraçado, em Belém, imagina, né? Hoje eu tenho clientes em Manaus, tenho clientes em todo, acho que em todos os estados a gente tem clientes, mas na época a gente começou por lá, né? Ver que coisa, né? E enfim, tendo a Hipercard do lado, né? Tendo pago pelo projeto. E aí a gente disse, olha, com esse resultado vamos para... Na época os bancos ainda ficavam na Avenida Paulista, né? Quem vai mais ganhar, quem tem mais potencial para ter retorno com projetos como esse são os bancos. Então vamos para a Avenida Paulista, né? Eu lembro que eu comprei um terno, na época eu estava um garoto, né? Tinha acabado a graduação fazendo mestrado. Comprei um terno, comprei uma gravata e vim para a Avenida Paulista oferecer o projeto para todos os bancos. E nenhum banco contratou o projeto, né? E aí, daí acho que foi a primeira grande lição nossa aqui de que você não tem um negócio só porque você tem uma tecnologia ou só porque você provou uma tecnologia em uma determinada aplicação, né? Para você desenvolver um negócio, você precisa entender profundamente as dores e as motivações do mercado e adaptar a sua oferta para essas dores e motivações. E claramente a nossa oferta não estava adaptada, né? Porque quando a gente chegava no banco mostrando o que a gente fazia, demorou muito tempo para a gente perceber que as pessoas com as quais a gente conversava, eles se sentiam, de certa forma, ameaçados pelo que a gente fazia, né? Porque essa tecnologia poderia substituir o que algumas coisas faziam, que não é nada diferente do que a gente vê hoje quando a gente fala, por exemplo, em IA generativa, né? Tá todo mundo morrendo de medo, quando se fala em IA de maneira geral, todo mundo morrendo de medo de perder ou das transformações que isso vai fazer no ambiente de trabalho ou no emprego, e a reação inicial é sempre resistir, né? Então, a gente não conseguiu vender para nenhum banco, mas, por sorte, o varejo, né, que foi onde a gente teve tanto o case da Hipercard era varejo, quanto o caso do Líder Magazine era varejo. Diferente do mercado financeiro, o varejo via isso como um grande alavancador de negócio e não como uma ferramenta que iria substituir, talvez, alguém importante dentro da estrutura, né? E aí a gente começou o nosso negócio indo para o varejo, né? E aí tem várias histórias interessantes. Então, tem essa história que a gente não conseguiu vender para a Hipercard, tem essa história... Aí, para você ver aquilo que... para um negócio dar certo, você tem que falhar muitas vezes, você tem que ter muita resiliência. Então, a gente não vendeu para o mercado financeiro, né? Então, fomos para o varejo, né? E aí foi interessante que a gente começou a mostrar o que a gente tinha feito para um varejo, os varejos começaram a adotar, e depois de um ano, a gente não tinha percebido, mas o que a gente tinha era uma pirâmide invertida, né? Porque era uma pirâmide na Neurotech, assim, porque a gente vendia um setup que dava para manter a empresa por alguns meses, mas depois a recorrência que a gente recebia do cliente não dava para o negócio ficar sustentável. Então a gente conseguia sobreviver com base era como se fosse um setup, uma consultoria, a gente vivia dos setups, porque tinha um cliente entrando atrás do outro. Aí quando a gente fazia a conta da recorrência, vezes o custo de manutenção, porque é uma solução que você precisa manter ela atualizada, a gente via que o nosso modelo ele era insustentável. Então,
a gente estava criando uma empresa programada para quebrar. A partir do momento que eu não tivesse novos setups para entrar, essa empresa quebraria, né? E quando a gente percebeu isso, a gente ficou, a gente chama Neurotech 2.0, né? Porque a gente viu que a Neurotech 1.0 não ia funcionar, a gente disse, olha, como é que a gente resolve esse problema, né? E aí a gente percebeu que a gente dava muito resultado para o cliente, a gente cobrava um setup que era até um valor interessante, né? Era um modelo tradicional, né? Você cobrava uma implantação do software, uma licença do software, aí a manutenção era um custo que normalmente você dizia, não pode ser 20% a mais do que o valor da licença. Então, não existia SaaS estava começando. Então, esses 20% não mantinham o serviço que a gente precisava manter. Então, já era um negócio SaaS, já era uma empresa de serviço, já era um software que tinha que ser vendido como serviço, só que a gente não tinha percebido. Não existia ainda plataforma para isso, né? E aí a gente fez as contas e disse, olha, o nosso sucesso vai ser a receita para o nosso fracasso, porque na hora que parar de ter setup aqui, o negócio não fica de pé. Vamos reinventar o nosso negócio. E aí a gente criou o primeiro modelo, a gente chamava de RFA, né? Era Retorno Financeiro Adicional. Era um modelo baseado em retorno financeiro adicional, que basicamente a gente mostrava tinha um simulador que dizia quanto o cara ia ganhar com aquilo e ele pagaria para nós uma manutenção ou um valor transacional, em vez de ser um custo de manutenção de uma licença, porque a gente implantava lá no cliente, não era esse negócio que não tinha uma cloud minha, tal. Então para a gente convencer o mercado a pagar em cima de resultado por uma plataforma que parecia como software, a gente precisou mudar um pouco a cabeça do mercado. E a mudança foi através de mostrar o impacto que a solução dava. E foi engraçado que os 2 primeiros clientes que a gente mostrou esse modelo baseado em retorno financeiro adicional fecharam um contrato com a Neurotech e a gente, assim, com esses 2 contratos, a gente multiplicou o faturamento por 3, assim, foi um negócio impressionante. Eu tinha 30 clientes que levariam a empresa a quebrar, eu passei a ter 32 clientes que fizeram com que a empresa desse muito lucro, né? E a gente viu, poxa, o modelo de negócio realmente deveria ser esse. E, mais uma vez, são essas coisas que você não consegue explicar, porque depois de vender a 2 clientes esse modelo, nunca mais a gente conseguiu vender esse modelo, porque quando os clientes começaram a fazer conta, eles diziam, não quero ter um sócio, né? E no Brasil, os empresários não querem ter sócio. Então, eu vejo assim que na história da Neurotech, a gente deu sorte de encontrar os early adopters. Cada vez que a gente tinha que testar uma nova hipótese, seja ela de tecnologia ou de modelo de negócio, a gente dava sorte ou tinha competência de encontrar os early adopters que aceitavam aquilo, né? E eu acho que a partir dali, Zé Carlos, foi quando a gente realmente começou a ter um negócio sustentável, porque aí a gente viu o seguinte, não, agora os clientes que estão chegando, o setup passou a ser uma coisa muito pequena, em vez de ser aquela coisa grande, né? E não, quer dizer, não é que é pequeno em relação ao lifetime value de um contrato, né? Porque o contrato, em vez de ser um valor pequeno de manutenção, passou a ser um valor relevante que era pago mensalmente pelos clientes. E aí a gente viu que tinha um negócio que parecia ser sustentável, né? Essa foi a Neurotech 2.0. Né? E aí a gente começou a levar esse modelo e a empresa começou a dar lucro e a crescer. Então, nessas fases anteriores, a gente teve a ajuda do César no início, né? O César colocou uma grana para a Neurotech começar. Depois teve uma grana dos próprios fundadores, porque a gente passou, eu lembro em 2003, quando a gente descobriu que a Neurotech ia quebrar por conta do sucesso dela. A gente passou quase 6 meses sem receber Prolabore, né, os sócios. Mas, assim, os funcionários a gente tem que pagar, porque era CLT, porque era estagiário, era uma empresa pequena, mas a gente tinha que manter aquilo ali. Então, os setups eram para manter a estrutura e, de certa forma, as manutenções também nos deram essa sobrevida, né? E a gente plantou um novo modelo de negócio, acho que foi em 2004 isso, 2005. E aí a gente começou a crescer. E aí começou a crescer a carteira de clientes, e aí os clientes começaram a ver que a Neurotech tinha competência e trazia resultado, e aí os clientes, a partir daí, os clientes começaram a trazer bons problemas para a gente resolver, e a gente começou a criar, professor, aquelas novas curvas S, né? Então, eu tinha uma plataforma que resolvia risco de crédito, depois o cara me pediu para construir o motor de decisão dele, depois me pediu para construir outras soluções de dados, pediu para a gente avançar na jornada do crédito, saindo só da subscrição para manutenção, para cobrança, para combate à fraude. E aí a gente começou a crescer. No final da década de 2010, a gente criou um motor de decisão, né, uma plataforma onde os nossos clientes começaram a não só ter a parte de inteligência artificial, mas também ter uma política de decisão de crédito rodando na Neurotech, porque antes cada um fazia hard code a sua política, então a nossa política era flexível, era visual, era baseada em
em um BPM, né? A gente tinha uma ferramenta de gestão de processos de negócios, então aí a gente começou a crescer também, então foi a segunda fase. E aí começamos a chamar a atenção dos investidores, né? Na verdade, desde o início, desde essa fase de validação de hipóteses, o César tinha já alguns investidores ali próximos, então a gente era muito procurado. Chegamos a conversar com alguns, chegamos a discutir minuta com alguns, mas propostas de fato começaram a chegar depois que a gente encontrou um modelo sustentável. Então, em 2008 tivemos uma oferta, em 2010 tivemos uma oferta, em 2011 tivemos uma oferta, e em 2013 a gente teve uma oferta que parecia fazer muito sentido para a Neurotech, porque era um fundo que tinha acabado de comprar um birô de crédito, e a gente via que os birôs precisavam dessa parte de inteligência, né, que a gente poderia complementar, e a gente decidiu ir com esse fundo, né? Mas nada linear nessa história, né? Então a gente fechou com a TMG, tentou fazer parceria com o birô que eles tinham adquirido controle, nunca funcionou. Ou seja, as teses elas não se comprovaram como a gente esperava. A gente ainda perdemos ali quase 2 anos tentando fazer funcionar essa parceria, mas tinham outros sócios, enfim, que não concordavam com o modelo, e a gente, apesar de ter uma tese provada do valor da combinação desses ativos, a gente não conseguiu transformar isso em valor, nem para nós, nem para o birô, porque, enfim, não... as resistências foram maiores do que a gente imaginava. E aí foi quando a gente disse, olha, então vamos seguir aqui uma carreira solo, né? Só que nesse meio tempo, depois da entrada do fundo em 2013, onde eles botaram capital para a gente crescer e a gente tentando viabilizar essa tese junto com o birô, a gente cresceu mais lento do que era esperado, e quando chegou em 2015 a gente teve um outro momento de aprendizado importante, né? Porque como a gente estava queimando caixa para tentar crescer mais rápido, mas as parcerias não estavam funcionando como a gente esperava, a gente chegou em 2015 com um orçamento que não daria para chegar no final do ano, ou seja, as minhas despesas eram maiores que a receita, o que eu tinha recebido de aporte eu já tinha consumido em 2 anos. Era interessante porque o fundo achava que a gente tinha que investir em 1 ano, ainda bem que a gente foi mais cuidadoso. Então, depois de 2 anos eu voltei lá no fundo e disse, olha, eu vou precisar chamar mais capital aqui, porque a velocidade de consumo do caixa, a velocidade de geração de receita está mais lenta do que a de consumo de caixa, então a gente vai precisar chamar mais caixa, né? E aí a gente teve, mais uma vez, como em vários outros momentos que eu comentei aqui, teve outro choque de realidade que acho que foi super importante para a nossa formação aqui como profissionais executivos, né? Porque o fundo disse, olha, realmente a gente tem uma cláusula aí que vocês podem chamar capital, só que o fundo fechou. Passou aqui 2 anos, a gente não tem mais como chamar capital, porque o fundo está fechado. Então, ou vocês dão um jeito, ou vocês dão um jeito. Ou a empresa quebra, né? E aí, professor Zé Carlos, isso foi muito legal, porque a gente tinha um negócio, já era empreendedor, mas éramos pessoas de tecnologia, não tínhamos a formação em negócio, e eu lembro da gente discutindo o que é que a gente ia fazer, o que é que a gente ia fazer, e aí veio uma luz lá, depois de vários conflitos aqui, porque quando você não cresce na velocidade que o fundo precisa, não é não é uma relação fácil, mas dentre os conflitos, a gente sempre querendo, os dois lados querendo fazer a coisa acontecer, surgiu a ideia de que eu deveria ir para Stanford e fazer uma formação executiva em negócio para empresas de alto crescimento, para ver se eu conseguiria entender o que é que precisava ser feito. E aí, talvez tenha sido o melhor investimento da história, certamente minha pessoal, mas da história da Neurotech, porque a minha cabeça abriu, assim, né? Eu que era um cara de tecnologia, um cara de banco de dados e redes neurais, passei a me entender como um cara realmente de negócio. Em 2 semanas, estudando com O'Reilly, você até trouxe uma literatura dele. O professor Charles O'Reilly foi ele que criou o conceito de organizações ambidestras, né? E aí eu estava entendendo que realmente a gente tinha se perdido nessa questão do crescimento, de separar a inovação da eficiência operacional, além de vários outros temas que eu vi lá nessa minha imersão em Stanford, e voltei. Foi legal, porque no final você tinha que fazer era tipo um TCC, né? Você tem que fazer para receber o diploma lá, você tem que fazer um projeto, né? E eu fiz o projeto do turnaround da Neurotech. E os professores de Stefania disseram para mim, olha, Domingos, se o pessoal do teu fundo lá disser que está errado ou que não quer ser, manda falar comigo, porque diz que fui eu que te orientei a fazer isso aqui, sabe? E aí não deu outra. Eu voltei, vendi para a empresa inteira, né? Primeiro para os meus executivos, para a turma, para a gestão, vendi para o fundo comprou o projeto na largada.
E em 6 meses, a gente teve que fazer um turnaround, eu tive que desligar muita gente da empresa, a gente saiu de 170 para 115 pessoas. E no final do ano, a gente não só já tinha zerado o prejuízo daquele ano, de 2015, né, que era o ano que a gente ia quebrar. A gente não só não quebrou, como recuperou o capital investido naquele ano, mas no final do ano seguinte a gente já tinha recuperado todo o capital que a gente tinha queimado em 2 anos. Então foi um movimento que mudou completamente o ponteiro do negócio, da história. Para você ver como a educação, né, pode fazer a diferença, e no nosso caso fez muita diferença. Coisas que eram contraintuitivas e que eu não conseguia enxergar, eu consegui ver nessa formação executiva, e as pessoas entenderam e compraram, e a empresa toda comprou, e a partir dali a gente só fez dar lucro, todos os anos dando lucro, até chegar onde a gente chegou, né? Então, a empresa crescendo, dando lucro, distribuindo dividendo. No meio dessa história tem coisas que, depois que entra um fundo, né, existem questões aqui, nem tudo são flores, além desses desafios que eu comentei com o próprio fundo. A gente teve também questões societárias importantes que a gente teve que lidar dentro da empresa, né? Enfim, questões jurídicas, processos judiciais, coisas desse tipo, vindo de onde você menos espera, mas que eu aprendi nessa jornada, e isso o fundo até me ajudava a entender que, olha, toda vez que você conseguir ter sucesso, que você conseguir ter algum crescimento, você se prepara, porque alguém vai se incomodar com isso, e se prepare que alguém vai querer tirar alguma vantagem disso, né? Então, isso foi outro aprendizado importante aí dessa nossa jornada, que no final não, porque ela não acabou ainda, né? Mas até esse capítulo aqui da B3, eu acho que terminou sendo uma jornada de grande aprendizado, de vários momentos ali de, poxa, não vai dar certo, vai quebrar, não vai quebrar. Mas que no final a gente aprendeu bastante, e a empresa se tornou uma empresa bastante madura e muito querida, né, no mercado. O nosso NPS é um dos mais altos aqui entre os nossos concorrentes, então os clientes gostam muito da Neurotech. Domingos, esse seu depoimento é riquíssimo, valiosíssimo, e eu posso lhe dizer o seguinte: o que você sofreu ao longo desse tempo, eu diria que foi um aspecto também associado ao fato de que a cultura das startups não estava tão consolidada quanto está hoje. Então, muita gente que começa hoje já sabe o que é uma startup, já sabe esses movimentos do que é necessário para sair de produto para mercado, enfim. Tem todo um traquejo que hoje a gente ensina. Literatura é farta, né? Hoje tem muita literatura é farta. E você penou porque isso não estava à disposição, né? Ou seja, o seu depoimento é muito rico, e eu vou replicar em aulas, porque os meninos ficam perguntando, olha, cada caso é um caso, mas existe um caminho, e você aí, Domingos, está revelando exatamente isso. Ou seja, quando você tem a cultura do business, aí você vê que a tecnologia não é suficiente, é necessário uma série de outros atributos para que você entenda a dor do cliente, como você bem colocou. Então, esse seu depoimento é absolutamente fantástico, e foi muito fortuito o seu depoimento. Legal. Já que você chegou agora, você está no olho do furacão do mercado de capitais, do mercado financeiro hoje, com essa associação com a B3, eu queria que você manifestasse como é que você está vendo daí para frente, porque eu também sou profissional da área, apesar de ser engenheiro, estou na economia há mais de 30 anos, mas não tinha uma preocupação muito grande com o setor financeiro. E com a crise de 2008, o mundo mudou. Então, a gente hoje tem que estar muito atento à estrutura desse setor financeiro que está se constituindo. O próprio grupo se preocupa com 3 ecossistemas: o ecossistema CeFi, o centralizado, baseado nos bancos, no Banco Central; o DeFi, esse da criptoeconomia;
e o Platify, que eu chamo, que é a inserção das plataformas digitais no setor financeiro. Então, é muita coisa para aprender, e você está entrando agora, e vocês estão entrando nesse furacão absurdamente veloz e complexo. E aí a minha pergunta é, and from now on, como é que você está vendo essa inserção, o cabedal de conhecimentos que você acumulou, a empresa acumulou, e daí para frente? Boa, boa. Bom, e como eu tinha dito lá no convite, né, professor, eu não sou um especialista em finanças, né, nem centralizada, nem descentralizada, nem de plataforma, mas assim, a gente foi, eu posso falar um pouco sobre a tese que nos levou à Bolsa, né, e falar um pouco como a gente entende que o propósito da Bolsa, né, que é ajudar a sociedade a prosperar, né, conversa com o nosso propósito, né, da Neurotech, que é conectar dados com inteligência por um futuro mais previsível, e como essa junção nossa com eles pode fazer tanto o propósito deles quanto o nosso ser amplificado, né? Então, primeiro, assim, obviamente que quando a empresa é investida por um fundo de private equity, como foi o nosso caso lá em 2013, né, você sabe que tem um prazo que você não vai ter esse cap table, né? Essa configuração societária, ela não vai ficar ad eterno. Para nossa sorte, né, que existem divergências até aqui entre os fundadores, mas para nossa sorte, na minha percepção, o nosso fundo, ele não era um fundo que tinha pressa para sair do negócio, né? Então, ele era um fundo que tem o histórico de ficar... normalmente um fundo fica de 3 a 5 anos, a TMG fica de 8, 10, 12, tem casos que ela ficou 15 anos com o negócio. Então eles não têm pressa, eles estão muito mais focados em criar a valor e sustentabilidade do que criar um castelo de cartas, né? Então eu acho que nesse sentido para a gente foi super interessante, né? E enfim, eu acho que a história com o fundo foi nesse sentido de que em todos os momentos, né? Até nos momentos de dificuldade a gente terminou aprendendo muito, né? E eles sempre suportaram muito, eu posso falar por mim, porque eu fui o CEO na jornada inteira e eles sempre me deram pista. Então, eu aprendi muito e sempre tive muito suporte do fundo, né? Então, assim, o fundo entra para sair no momento, né? E no momento que o fundo, que era o momento de sair, né? Acho que a gente começou a negociar a Neurotech no momento que o mercado estava muito bom, os IPOs acontecendo no Brasil. Depois o mercado dissolveu e ainda bem que os interessados mantiveram a proposta, mantiveram a palavra, como foi o caso da B3. E no nosso caso específico, no meu caso específico, né, como fundador e executivo, eu tinha muito interesse de que fosse uma empresa como a B3. Porque quando você vai fazer uma saída de um private equity, você sempre tem três alternativas, né? Você tem a alternativa de sair para um estratégico, né? É o que a gente chama normalmente do game over, né? O cara te compra porque teu negócio vai complementar o negócio dele, ou você é um concorrente e ele quer, enfim, ele te quer para tirar um concorrente para ganhar musculatura, e normalmente para nós aqui, que para os fundadores vira um game over, porque quem vai querer conduzir o negócio é quem está comprando, né? Então esse é um caminho. Um segundo caminho é o que a gente chama da venda para um outro fundo, que vai querer normalmente fazer uma junção de empresas para criar algo maior, e aí seria um pouco mais do mesmo, né? Sair de um fundo para outro fundo. A saída para um estratégico seria talvez o game over. E no nosso caso, desculpa, não é para o estratégico, para o concorrente, né? A B3 foi estratégico nesse caso. Então, a venda para um concorrente é o game over, a venda para um outro fundo é um pouco mais do mesmo, e a venda para um estratégico, como é o caso da B3, dá a oportunidade da gente manter a inovação e manter a tecnologia e somar ativos, né? E aí, para mim, como executivo, como fundador, enfim, essa sempre foi a saída que me brilhava mais os olhos, né? E no caso da B3, a B3 tinha um componente especial, né? Para mim, mais uma vez, o fundo estava querendo vender para quem pagasse mais, né? Mas no meu caso aqui, no caso da B3, eles tinham feito um movimento que mostra que eles sabem fazer roll-up, né? Roll-up, ou seja, juntar empresas e criar algo muito maior. Porque a B3 nada mais é do que a Bovespa, a CETIP e a BMF que se juntaram
Quando eles se juntaram, acho que era um negócio de 2,5 bilhões, menos de 3 bi, e hoje é um negócio de 10 bi, de fato, de receita. Então, eles sabem fazer roll-up, ou seja, juntar as partes e ter um negócio que seja muito maior. E aí, o projeto que eles venderam o sonho que eles venderam para a gente era fazer algo parecido. Ó, vamos pegar a Neurotech, vamos pegar a Neoway, vamos pegar aqui a área de dados da B3 e vamos criar algo muito maior, né? E isso foi o clique, né? Porque aí a gente não tá, a gente tá no projeto aqui porque a gente quer se desafiar intelectualmente, né? E quer construir algo muito maior. E aí vem, na tua pergunta, Zé Carlos, que é criando esse negócio muito maior e criando essa plataforma de dados analíticos, a nossa visão é que a gente vai tornar o mercado financeiro mais eficiente, vai tornar o crédito, que é algo que a gente trabalha há muito tempo, mais democrático, mais inteligente. E a gente sabe que o crédito, eu não sei se você chegou a ver a apresentação da Ana Carla lá no nosso fórum de empresas, lá no Softex, na CESPRO, ela foi lá dar palestra, né? E Não, ela perdi, mas perdeu, né? eu vi quando vocês quando a gente fez o aterrissaram, onboard. O onboard. embarcaram. Embarcamos eles. Depois ela foi convidada, ela fez uma palestra bem interessante Eu soube. e ela mostrou ali que o crédito ele é um propulsor da economia, né? Que o crédito ele gera um crescimento na economia, né? Porque existia durante muito tempo uma visão de que se a economia fomentava o crédito, ou se o crédito fomentava a economia, e ela mostrou um estudo super interessante mostrando que se você consegue aumentar o crédito da forma correta, você aumenta a economia como um todo, né? Então a gente se vê hoje numa jornada com um propósito muito forte, né? E hoje a gente expandiu para outras áreas também. Então isso é para crédito. A gente está muito forte em saúde, ajudando. Hoje o mercado de saúde privada no Brasil ele é insustentável, né? Porque você tem inflação do plano de saúde muito maior que a inflação da economia e no longo prazo essa progressão geométrica ela torna impossível qualquer pessoa pagar um plano de saúde. Então, algo precisa ser feito e a gente está fazendo coisas muito interessantes para o mercado, levando dados e inteligência para o mercado de saúde. Ainda bem, porque na atual circunstância, o recado que está sendo dado é não envelheça. Pois é. É isso mesmo. Não, e nem só isso, né? Envelhecimento é um problema, mas, poxa, todas as faixas aumentam muito acima, 2, 3, 4, 5 vezes o valor da inflação todos os anos. Então, mas, enfim, aí tem uma jornada de propósito muito forte. Então, assim, a gente hoje está no centro do mercado financeiro, como você falou, professor. Mas a gente quer ser habilitador, né? A gente quer levar dados, inteligência, decisão, para que os nossos clientes e o mercado como um todo seja mais eficiente, para que as pessoas lá na ponta possam ter uma vida de maior qualidade. Só para você ter ideia, nesse ano aqui, a Neurotech já ajudou mais de 40 milhões de brasileiros a terem um crédito mais inteligente, já ajudou mais de 20 milhões de brasileiros a terem um seguro mais inteligente. Então, o nosso sonho é como é que a gente impacta todos os brasileiros, né? Com as nossas soluções. E é engraçado porque a gente está participando agora do Desenrola. Então, só o Desenrola, que é um projeto super desafiador, né? Que tem, enfim, que não deixa de ser um projeto polêmico, mas é um projeto que a gente impacta quase 70 milhões de brasileiros, né, nesse projeto. Então a gente tá firme e forte no nosso propósito de criar soluções que ajudem e a gente quer fazer isso de uma forma meio etérea, né? Você não precisa saber que a Neurotech está ali, mas de alguma forma você está usando um cartão, você está comprando um carro, você está fazendo um seguro, você está fazendo um seguro de vida ou fazendo um plano de saúde e de alguma forma a Neurotech está ali por trás das cortinas, está ali ajudando a você conseguir isso de uma forma melhor, mais eficiente e que te entenda melhor e que te dê uma melhor solução, um melhor produto para a tua necessidade, né? Domingos, eu sempre tive a convicção de que uma boa parte dos problemas econômicos brasileiros se deve ao fato de que a nossa economia é muito fechada. Quando você pega a corrente de comércio brasileiro dividida pelo PIB, nossa posição relativa no mundo é muito inferior a parceiros menores em tamanho do que o nosso, ou seja, o mercado doméstico ele toma muita atenção dos players brasileiros. Aí a minha
meu pensamento é o seguinte: se nós fôssemos uma economia mais aberta, se nós tivéssemos uma inserção internacional mais proativa, muito certamente a gente estaria em outra condição. E aí eu lhe pergunto, nesse business plan de vocês, como é que está o foco externo? Como é que vocês visualizam isso? Boa pergunta. E talvez a minha resposta até corrobore com a tua constatação da largada. Assim, a gente nunca pensou em internacionalizar de forma deliberada, né? A gente tem clientes aqui que têm operações internacionais que já nos provocaram. Eu tive um contrato na minha história feito fora, mas era para atender um cliente aqui no Brasil. E talvez por esse fato da gente ser tão fechado, Zé Carlos, é que a gente precise gastar tanta energia para resolver os problemas daqui da porta para dentro, né? Então, assim, o sistema financeiro brasileiro, né, durante muito tempo, ele era visto como um sistema de excelência, porque a gente tinha uma inflação louca, a gente tem regras malucas, a gente tem um sistema jurídico, né, onde até o passado é incerto, como diz Pedro Malan. Então, cara, a gente tem aqui uma gaiola de loucas aqui, né? É um negócio de maluco, né? Então, por conta disso é que tem tanta oportunidade para a Neurotech aqui dentro do Brasil, né? A gente, toda vez que a gente discute internacionalização e a gente olha ainda a quantidade de avenidas de coisas que a gente tem que fazer para dentro do Brasil, a gente diz, cara, se a gente for para fora, a gente vai se distrair e vai perder a oportunidade de crescer aqui no nosso quintal, né? Então, falando da Neurotech, sempre foi assim, né? Que é muito diferente quando você pega, por exemplo, quando você fala em startup tecnologia em Israel, é o contrário, né? Se o cara não pensar global, o cara nem dá o bootstrap, né? Porque não tem cliente. E, de certa forma, Zé Carlos, eu acho que a Neurotech é um caso parecido, né? Porque, apesar da gente não pensar em internacionalização, a Neurotech demorou, eu acho que uns 10 anos para conseguir o primeiro cliente em Pernambuco, né? Então, assim, apesar da Hipercar ter ajudado no bootstrap, mas nunca ter sido cliente de fato da Neurotech, foi cliente do César, do projeto de pesquisa, a Neurotech teve que pegar e dizer, cara, crédito em Pernambuco não existe, a gente tem que ir para hoje é Faria Lima, né? Mas era para a Avenida Paulista, né? Tem que vender fora. E a gente terminou 99% do faturamento da Neurotech nos primeiros 10 anos eram fora de Pernambuco. E hoje eu acho que continua sendo talvez 1 ou 2% em Pernambuco, né? O nosso faturamento vem todo de fora. Então, meio que a gente fez algo como Israel ali, a gente não adiantava criar a solução para o mercado local e a gente entendeu que o jogo tinha que vir para São Paulo, tinha que ir para o Sul, tinha que ir para onde existia um varejo que tinha mais crédito, onde existia... E até os clientes de crédito que a gente teve no início lá do varejo em Pernambuco os varejos terminaram quebrando ou descontinuando a solução porque não tinha uma percepção de que aquilo podia mudar o ponteiro, né? Grande erro, eu diria. Mas aqueles que estiveram conosco desde o início, que continuam conosco, são aqueles que a gente vê que continuam firme e forte e crescendo, né, nas suas áreas e nos seus setores, né? Então, assim, isso é um pouco a questão da Neurotech. Como grupo, né, a B3 ela tem sim uma visão de que ela é uma das maiores, está entre as 10 maiores do mundo em termos de bolsa. E existe uma visão de que existe muita oportunidade, sim, do que a gente está criando aqui no Brasil. A gente já tem negócios, a bolsa já tem negócios na Argentina, já tem negócios na Colômbia, já tem negócios em outros lugares que a gente pode, ou no Chile, eu acho, não tenho certeza, mas na Argentina eu sei que tem, e na Colômbia eu acho que também. Então tem sim a oportunidade de a gente pensar em algum momento nessa jornada, depois que a gente colocar o ovo de Colombo em pé, né? Porque agora a gente está naquela fase de tentar juntar os ativos que foram adquiridos e dar uma forma para algo que está meio disforme, dar uma forma para isso e ajudar o mercado, que é o que a gente precisa fazer de fato, né? Resolvedores importantes aí do mercado, que é o que a gente precisa fazer. Eu só queria adicionar um aspecto, Domingos, que é o seguinte: a abertura que eu estou falando é de mão dupla, ou seja, tanto a gente abrir o mercado e conquistar novas fronteiras, quanto permitir que mais players venham para cá, e nesse sentido a concorrência vai aumentar, e eu creio que é nesse processo competitivo que a inovação vai florescer e a gente vai ter mais negócio pela frente. Então,
nesse sentido, a pergunta também é provocativa, ou seja, será que Neurotech, B3 estão dispostas ou estão preparados para um molde, uma nova fase do desenvolvimento brasileiro, onde a abertura seja um direcionamento de desenvolvimento, e aí a gente teria que ter essa mão dupla. Essa mão dupla. E aí o desafio para os players como vocês seria absolutamente fantástico, né? Porque não somente conquistar, mas proteger. Defender, sem dúvida, sem dúvida. Não, e nesse sentido, eu comentei que a B3 já tem negócios fora, mas a B3 já tem investimento em empresas no mundo inteiro, tá? A B3 comprou empresas na Europa, ou participação em empresas. Ela criou um fundo, né? E tem investido em empresas. Inclusive, quando ela faz isso, é para trazer para o Brasil também, né? Então existe sim essa visão de que, veja, o propósito é ajudar no desenvolvimento da sociedade, ajudar a sociedade a prosperar. E para isso, eu acho que a gente não pode estar fechado só na nossa caixinha, né? A gente tem que estar aberto às oportunidades, tanto levar as oportunidades daqui para fora, como trazer as oportunidades de fora para cá. Então, eu vejo isso como sendo, sim, um direcionamento estratégico. Obviamente que uma coisa é a estratégia, outra coisa é a execução, né? Então, a execução, eu acho que a gente ainda está engateando, mas que existe pelo menos esse mindset, sim, ele existe. Domingos, já tomei muito seu tempo. Realmente foi extraordinário o seu depoimento. Vai ficar para a minha história e para os meus alunos. Essa sua trajetória da empresa é exemplar. Hoje é uma nossa vitrine aqui em Pernambuco, né? É um grande caso de sucesso dessa nova era digital, em que Pernambuco fez uma aposta lá atrás com o Porto Digital, e a gente está vendo que isto é um caminho, e vendo o seu crescimento intelectual de um profissional de TI, hoje é um homem de negócio, um executivo. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua contribuição, e elogiar você, a sua trajetória, sua equipe, e vamos em frente. Eu acho que isso anima a todos que irão assistir esse vídeo e aqueles que acreditam num Brasil melhor. Muito obrigado. Boa, Zé Carlos. Obrigado. Eu que agradeço. Assim, a admiração mútua, você sabe, né? Sempre tive uma admiração enorme. Sempre foi um prazer as oportunidades que a gente teve de conversar, de almoçar, de debater, né? Sempre foi muito enriquecedor, porque sempre foi muito complementar, né? As nossas conversas em relação ao meu background. E, enfim, agradeço as suas palavras, agradeço aí a oportunidade, espero ter contribuído aqui com o conteúdo e com o projeto, e fico à tua disposição, amigo. Tamo junto. Eu acho que eu estou começando uma nova etapa, daqui a alguns anos a gente pode fazer um outro vídeo aqui para contar como foi essa jornada aqui. Estou muito empolgado, muito animado, e aquele friozinho na barriga é sempre legal, né? Tô com aquele friozinho na barriga dizendo, pô, e agora, né? Tem outra jornada alucinante de crescimento aqui. Vamos fazer ela acontecer. Espero que a gente consiga. Vamos sim. Parabéns, amigo. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.